Porteira aberta aqui no Rodeio das Lives, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o René Moreno aqui no canal Peãocast, estamos dando sequência nas nossas lives, troca de experiências, memórias, empreendedorismo, liderança, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. E hoje a gente fala com o Guilherme Jorge, que vai falar sobre marketing de influência no meio gastronômico e compartilhar experiências que possam agregar na sua vida pessoal e profissional. Se você gosta do meu conteúdo, apoie os nossos afiliados ali na bio. A gente está fazendo uma campanha para ajudar as crianças de escolas públicas. Entenda ali um pouquinho do nosso projeto. Seja bem-vindo e bem-vinda. E sempre alguns imprevistos a gente acaba tendo aqui na internet, mas no geral a internet tem funcionado muito bem. E faz parte. Bora lá. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no meu canal, no Peãocast no YouTube. Compartilhe, deixe o seu like ou seu dislike. Mas conheça, entenda o nosso propósito, nosso projeto e estaremos juntos. Temos uma sequência de lives para esse final de semana, para os dias seguintes, compartilhando experiências, muitas pessoas interessantes compartilhando suas histórias. Eu acredito muito nas histórias, eu acredito que com a história e a experiência de outras pessoas, é uma grande aula que a gente pode tomar decisões para a nossa vida pessoal e profissional. O Guilherme está chegando aqui e agora a internet eu estou sentindo muito parceira nossa para que o papo gastronômico aconteça de uma forma muito produtiva para quem nos ouve. Guilherme, diz a lenda que a gente é brasileiro, não desiste nunca. Vamos começar do zero ali, tá? Conta um pouquinho de onde você veio, como que a gastronomia entrou na sua vida e como que, na questão do meio, né, o marketing, no caso, no meio gastronômico, exatamente nessa fase. Mais uma vez, seja bem-vindo. Bom, vamos começar do jeito certo, né? Agora acho que vai, né? Agora vai. Não tem erro agora, né? Saúde. Tava faltando isso aí. Era por isso que tava dando pau. Uhum. Bom, começar a passar um pouquinho aí da minha história. Na verdade, eu venho do interior de São Paulo, uma cidade chamada Amparo, e fui fazer faculdade em Franca, continuando no interior, e acabei caindo em São Paulo em 2011, quando eu fui trabalhar na Ambev. Então, trabalhei durante 3 anos ali na Ambev, rodei bastante São Paulo. E foi o meu primeiro contato, assim, mais profissional com o ramo mesmo de gastronomia, de bares e restaurantes. E foi o que mais me despertou aí o interesse em desenvolver esse segmento, né? Eu acabei saindo da companhia em 2013 e tive algumas ações empreendedoras, tanto de distribuidora de bebidas, fábrica de água mineral. E, por último, em espaço físico mesmo, foi varejo de empório premium de carnes gourmet e tal. A partir de 2018, até pela experiência que eu tive com o varejo, né, próprio, eu comecei a desenvolver algumas coisas em cima de desenvolver técnicas, desenvolver qualidades sobre marketing digital, que hoje a gente pode falar que é marketing no geral, né? Não existe mais essa cisão que antes falava-se, né, entre marketing digital, 4Ps, o que é isso, o que é aquilo, e o que hoje vem a ser o marketing digital. E através disso daí eu quis desenvolver algumas ideias, né? Algum caminho. Eu queria voltar a atender bares e restaurantes, que é onde eu me sinto mais à vontade de trabalhar. Certo. E criei essa frente para fazer uma qualificação de leads, para voltar a ter esse tipo de contato, que é o Descobridor de 7 Bares. Que ele faz um papel de influenciador, era um projeto que desde muito tempo já estava engavetado, que eu acabei dando vida a ele em 2018, comecei a dar vida a ele, e hoje, 2019, que ele ganhou realmente uma cara, ganhou um corpo e ganhou uma estratégia. Acho que isso é muito importante de colocar. Quem que teve a ideia desse Descobridor de 7 Bares? Quem que teve? Foi bebendo uma? Foi tomando uma, foi num barzinho da Vila Madalena tomando uma em 2015. Cara, que coisa, essa combinação é muito boa, ela cai muito bem aqui, sabe? Quando você ouve, fala Descobridor de 7 Bares, cara, dá um nó, né? É gostoso ouvir, muito bom, muito bom. Isso é autoexplicativo, né? Você sabe que é um projeto que você vai encontrar ali algumas opções de bares e restaurantes, e a ideia era justamente isso, porque eu estava voltando para São Paulo naquela ocasião, e eu fui perguntar para um amigo meu que trabalhava na Ambev ainda, cara, vou perguntar pro cara que tá direto na fonte, né? Qual é o bar que você me indica pra eu sair aqui? Quero conhecer alguns bares novos e tal.
E ele passou exatamente os mesmos bares que a gente ia desde quando a gente morava junto, São Paulo 2011. Eu falei, cara, é impossível em 5 anos não ter tido um bar novo que você não conheça. Sim. E aí que eu fui para dentro de entender que até mesmo em psicologia e tal, a gente até os 25 anos a gente forma a nossa base de lugares que a gente sai e a gente arrisca muito pouco para conhecer novas experiências, novos lugares, né, novos locais. Depois dos Então, por 25 a gente arrisca menos, é isso? a gente Ou arrisca arrisca mesmo. depois dos 25? Arrisca menos. Arrisca menos. Só para ilustrar, eu sou de Artur Nogueira, eu fui muito para Amparo, eu tive namorado em Amparo, eu caí de moto em Amparo, eu tenho uma história bem longa em Amparo, da sua terra, e queria perguntar para você, a característica da minha cidade, com 45, 50 mil habitantes, que os bares, eles têm... Oi? Eu conheço aí, só para inteirar, conheço aí, já fui no Bloco da Vaca. Caraca, Já tem alguns amigos aí do Espadão, o pessoal o Arthur Espada, o pessoal que fez faculdade comigo, morou comigo, inclusive. Fabuloso. A Bloco da Vaca é tradicional pra caramba. Meu cachorro veio de Arthur Nogueira também. Então, então de alemão. Tão perto, então. E eu não sei como que é a capital, já que você falou dos bares, os amigos que têm os mesmos bares e tal, mas em Arthur, a vida útil do bar, ela era curta, né? Tinha sempre um ou dois bares que tinham ali uma certa pegada, falando assim, público jovem, que tem aquela vibe, né, lotada. Aqueles bares tradicionais, eles estão ali há 20, 30, 40 anos, sei lá. Mas aqueles bares que reúnem algumas diferenças no atendimento, de serviço, eles têm uma vida útil, eles terminam, e às vezes aí a rua muda lá, tal. Eu queria saber se Amparo tem essa característica, e São Paulo também tem essa transição desses bares que acabam tendo sobrevivência a curto prazo. Enfim, queria que você me passasse essa ideia de mercado. É que a ideia de mercado vai muito em relação ao segmento, né? Quanto mais VIP você tá, quanto mais você vai para um segmento de evento, por exemplo, balada. Independente do lugar que a balada exista, tal, se você conseguir me falar uma balada que tem mais de 20 anos de existência, você vai contar no dedo. Entendeu? Sim. Aí na região você vai encontrar aí o Paraty, você vai encontrar o Madalena em Rio Claro, você vai encontrar essas, tipo, são baladas aí mesmo em Campinas, entendeu? Por exemplo, você tinha aí o Clube Apô, por exemplo, fechou há um tempo atrás, mas ficou 20 anos. São poucos que conseguem chegar há muito tempo. Inclusive, existem baladas, existem pessoas especializadas nisso que o cara cria para fechar o ciclo em 3, 4 anos. Então, porque você tem que renovar isso daí, então ele opta em fechar enquanto o negócio está no auge, para depois ele abrir com outro público, tal, porque sempre tem isso, né? O auge e a decadência, depende do estilo, porque quem frequenta, o cara jovem, o cara está frequentando normalmente porque ele está solteiro, porque ele quer encontrar, quer sair, quer paquerar, quer fazer essas coisas, tal. E aí ele vai amadurecendo, vai crescendo e não frequenta mais esse tipo de lugar. O que é diferente, por exemplo, para restaurantes. Então, quando você olha restaurante é muito tranquilo até você conseguir encontrar algumas referências que duram 40, 50 ou até mais assim de tempo, de existência. Por quê? É um público que ele tem vamos colocar em linguagem de marketing digital, linguagem startupeira, assim, o LTV dele, o lifetime value dele é muito maior. Então você começa a frequentar aquele estabelecimento com 5 anos de idade que teu pai te leva lá, e depois você está frequentando o lugar até quando você está com 80 anos de idade. Então, por quê? Ir levando seus netos, você consegue, porque ele continua, independente dele mudar, né? Você tem as mudanças, um tempero novo, algum prato diferente, o sistema de atendimento muda conforme a ocasião, conforme, por exemplo, agora, né? Agora a gente vai ter um atendimento com máscara, álcool em gel, e todo o distanciamento e tal, vai mudar o atendimento, mas o produto final, a commodity que você está lá comprando e consumindo, ele continua existindo, que é o prato de refeição numa experiência de momento de restauração, né, de você comer fora de casa. Então, o restaurante ele tem mais tempo de vida, então você consegue... O que você gasta de investimento de marketing numa pessoa, assim, numa família, você consegue, às vezes, conseguir receber essa receita dela até o final da vida dessa pessoa. E independente disso... É um ciclo, né? É um ciclo e esse ciclo se renova. É diferente do ciclo de balada, que ele é um começo, meio, fim e acaba, entendeu?
Ele não se renova diretamente. O próprio Então, empreendedor do segmento de balada já tem essa consciência, então ele também sabe que tem que saber que ele vai focar nesses 2, 3 anos e vai saber que já vai, né, andar. Já é diferente do cara que quer construir raiz, que é o dono de um restaurante. Quais são os erros mais comuns hoje, na maioria dos restaurantes, na questão do marketing mesmo? O que acontece no sentido de se comunicar com o seu cliente nesse mundo, nesse momento que estamos vivendo e que possivelmente vamos viver? E qual seria as suas ações e contribuição nesse meio, Guilherme? Sim, primeira parte é o clássico, né? Que praticamente toda apresentação já é repetitiva e até motivo de chacota, né? Que é o exemplo do Airbnb, do Uber, de 2008, quando eles existiram e tal, mas o foco mesmo é você conseguir ter o smartphone. A gente teve essa cisão, né? Então, Tá. quando você entra com o smartphone e a facilidade em ter internet de um modo mais acessível, que nem a gente está usando aqui agora, independente do lugar, você quebra mais fronteiras e cria uma nova forma de marketing. Foi aí que existiram várias, desde aplicativo. Cara, aplicativo não existia em 2010. Era um negócio era bem difícil algumas coisas existir. E a gente não percebe, às vezes, né? Com as coisas vão evoluindo e tal. Você não consegue perceber direito isso daí. Se você começar a analisar, cara, Instagram, 2015, que o negócio do Instagram, ninguém sabia como que ia comercializar Instagram, Facebook. Sim. Antes era um motivo de, poxa, você tá ficando o dia inteiro no Facebook. Hoje, as pessoas são pagas para ficar no Facebook. Então, para fazer o atendimento comercial e tal. Então, isso é a primeira fase, eu acho que a gente já passou e veio se adaptando. E agora, com a coronavírus, com pandemia, veio para fazer essa cisão. Eu conheci, já fui agora nesse projeto novo meu, em lugares, em bares tradicionais, antigos, o cara não tinha um Instagram. O que acontece agora nesse momento? O cara não tinha um Instagram e ele não tinha por X motivos. Ele não queria, sim, porque o garçom XPTO para ele falou que não era legal, porque as pessoas ficavam lá, ficavam concluindo opiniões do bar e não era legal, tal. Agora o cara ele não consegue engatar ele não consegue engatar um delivery, ele não consegue criar marca, ele não consegue construir marca, e ele fica como se ele tivesse 30 anos, que ele tem 30 anos de existência, o público dele já está ficando velho, não se renova, e porque as pessoas hoje você quer sair para um lugar novo, você vai ver o Instagram, vai ver o site, vai ver algumas informações. Então, meio que você que é formado em relações públicas, vai atrás de algum PR, vai atrás de alguma informação de comunicação para que ele tenha acesso, para que ele consiga ter essa nova frente, né? E quem não se atualizou isso daí hoje, o cara tá sofrendo muito. E, por outro lado, o cara que tá bem atualizado, esse cara ele tá conseguindo criar novas frentes e tá conseguindo não só passar pela crise que a gente vai estar passando agora, tanto a sanitária quanto a econômica, como ele criou novos mercados, ele criou novas linhas de receita, que antes ele nem imaginava existir, entendeu? Então é um exemplo que eu quero deixar claro aqui, só para finalizar esse ponto, é o exemplo do Debete em São Paulo. Talvez você que gosta e trabalha com carne e tudo mais, você deve conhecer tal, em relação ao churrasco. O cara criou uma nova linha de venda para estar evoluindo essa parte. Então ele criou todo dia, durante a pandemia, ele fazia live, todo dia ele estava contribuindo alguma coisa e ele atrelava kits para vender isso, para aumentar o ticket médio dele, ponto. Ele conseguiu criar um novo formato de venda para suprir um pouco a falta de salão que ele tem. Se ele está suprindo 100%, eu acredito que não. Mas, se a gente parar para pensar que ele criou esse novo fator agora, e agora que a gente vai voltar a ter a frequência nos restaurantes, o cara ele consegue aumentar bastante o lucro dele, a receita dele, o mercado e o share, né? E até coloca assim que de repente ele também ocupou a cabeça, a saúde mental dele também estava preocupado em construir algo, em vez de ficar se defendendo, né, na defensiva, ele também estava saudável mentalmente na criação. Eu acho que nessa fase também ajuda na criação, fazer com que você não se envolva com o problema e sim com soluções, né? O Guilherme, eu gosto sempre de pensar o seguinte, quem está ouvindo a gente, pode ser que agora em 2020 ou não, mas que às vezes está em fase assim, naquela fase assim,
poxa, eu não me preparei, mas eu preciso me preparar. Ou seja, é normal que o cara é dono de um pequeno negócio, ele quer fazer tudo. Ele quer atender, ele quer comprar, e ele também quer trabalhar na divulgação. E normalmente nem todo mundo é bom nessas todas as habilidades. O que o Guilherme sugere para um cara que tem seu estabelecimento comercial, na área de refeição, pode ser no bar ou restaurante, que ouve essa conversa aqui hoje e fala assim, cara, mas Instagram tá, eu sei abrir um Instagram, eu até tenho o meu, tal, pessoal ou profissional, mas ele não está acontecendo. O Guilherme consegue ajudar ele a ter uma assessoria online para que ele tenha um passo a passo, para que ele possa buscar um engajamento com o público, porque ele está em queda, né? O avião dele já está caindo, tipo assim, ele não caiu a ficha antes, mas enfim, vamos tentar salvar ele. Como ajudar essa pessoa a entrar nesse fluxo tecnológico do marketing, para que ele possa novamente ter novas frentes? Eu acho que a primeira parte é entender por que ele faria isso. Então é fazer essa pergunta, porque às vezes o negócio, como a pessoa estrutura, mesma ocasião de delivery, né? Tem vários negócios. Criou-se agora essa ilusão de que o delivery vai salvar o bar e o restaurante, vai fazer isso, mas não tem muita operação de delivery, principalmente o cara que está operando agora, e o boteco tem tema de frio, né? Boteco aí, os botecos de Artur Nogueira, por exemplo, mais botecão. Esse cara que ele vende consumo de cerveja e torresmo no balcão. Esse cara tem condição de fazer delivery? Ele tem que parar e pensar se isso daí atende a ele, entendeu? No momento de pandemia hoje. Poxa, eu honestamente acho que não, e acho que um cara que vai partir para uma premissa disso daí, o cara ele vai perder dinheiro, ele vai se frustrar e vai entrar numa depressão. Ponto. Agora, se você falar, beleza, esse mesmo cara, sem a gente estar com essa situação de restrições, de poder de governo e tal, para ele trabalhar melhor o balcão dele, para as pessoas receberem, o que esse cara poderia fazer para ele aumentar o público, para ele desenvolver melhor o fluxo, o tráfego de clientes que ele tem no seu estabelecimento. Primeiro é encontrar quem que é o referencial atualmente, quem são as pessoas que fazem bem esse lado de mídia digital pela internet ou que constroem conteúdo. Acho que é o primeiro ponto. E se você está escutando isso daí, independente da época, eu acho que seria legal olhar os exemplos que a gente fala do Debete. Tem também um exemplo para um cara que é mais bar, mais boteco, que ele trabalha com uma linguagem mais cômica, que chama Embaixador, fica na zona norte de São Paulo. O cara ele não trabalha, e ele mostra claramente que você não precisa do melhor celular, você não precisa da melhor estratégia de marketing, você precisa fazer. Então, e esse cara, esse embaixador no caso, ele usa muito a linguagem de meme, né? E a gente tem que lembrar que meme, a gente já usava essa linguagem desde a época das ações, dava pra gente usar isso daí. Então, já desde antes quando a gente era só pintura rupestre e tudo mais, já usava essa linguagem. E ele usa isso daí como uma forma dele conseguir. Ele pega algumas, por exemplo, durante a pandemia, né? Teve a questão na Índia que os guardas começavam a bater na galera que ficava pra rua. Então ele pegou esse mesmo meme que não é dele, e ele colocou uma coisa escrita, vocês entenderam que não é mais para vir na porta do bar, senão nós vamos sair fazendo igual os guardas, não sei o quê. Ele usa muito essa linguagem cômica e acaba sendo engraçado. E ele criou uma linguagem. Acho que esse o cara que ele quer ver e não tem noção, encontra quem está fazendo isso e para refletir um pouquinho como que seria para colocar no seu negócio, entendeu? Então, independente de qual que é a linguagem, o que fica legal? Você quer ser uma linguagem que você vai adotar essa linha mais ir por hate, de você, olha, eu vou falar desse jeito, o ponto da carne meu é esse, se você quiser vir aqui, você vem, se não quiser, você não vem. Esse é o seu estilo? Então adota esse estilo. Não, seu estilo é um restaurante famoso, você quer trabalhar a tradição, é essa linha, então você vai para uma linha de quem faz isso daí direito. E pegar pessoas que inovem, não aquela galera, eu acredito que hoje, principalmente depois de agora, né, a gente vai ter essa cisão, não tem mais condição de você continuar com uma linha de Instagram que você não tinha criativos. Você só pegava, copiava e colocava alguma coisa. Você não criava nenhum conteúdo do seu estabelecimento. A sua receita, seu tempero ali tem que colocar agora. É um pouco disso. Espera só um segundo só. Não, pode deixar que eu vou depois. Tá bom.
Deixa a chave aí. O tempero é importante a pessoa colocar o seu estilo, pegar essa mistura e colocar o seu tempero, o seu jeito de fazer. Achar o seu jeito. Eu acho que achar o seu jeito, entendeu? Você tem que achar o seu jeito e não adianta mais. Que tem muito Instagram hoje, que é essa visão do influenciador, acho que tem que ter essa cabeça mais aberta, entendeu? Sim. Que aí a gente já entra um pouquinho nessa parte do influenciador. Que, primeiro ponto, o cara ele tem que criar o conteúdo, não adianta mais você ficar, vou postar minha promoção do dia. Se o cara ainda está em 2020 achando que ele tem que usar o Instagram, o Facebook ou qualquer outra rede para anunciar qual que é o prato do dia, qual que é a promoção do dia, ele não está criando fã. Ele não está criando uma base de clientes que, independente do momento, independente da pandemia que você viva, esses caras vão continuar comprando contigo, entendeu? Esses caras vão fazer questão de manter o vínculo com você. E não só num momento, numa sensação de caridade, ou numa coisa como agora, ajude o comércio local, vou comprar desse cara. Usa esse cliente. Você pegou esse cliente gastou com você. Como você cria recorrência com ele? Eu acho que é ter um pouquinho disso. E quando a gente fala de marketing de influência, eu acho que uma coisa que tem que entender que é uma linha nova. Vamos olhar como relações públicas, né? Antes você gastava uma grana para você fazer um panfleto, para você colocar uma revista, para você fazer uma divulgação no jornal. Hoje, essas mídias, elas mudaram a forma de você distribuir isso. Então, ainda existem lugares que têm esse preconceito com influenciadores, com alguma coisa desse jeito, porque também existem alguns influenciadores que fazem de uma maneira que, pelo amor de Deus, entendeu? Não tem condição. Tem cara que quer ir comer de graça, quer fazer algumas coisas só desse jeito e boa. Você tem que ter uma visão, eu acho que o próprio meio de influência tal, ele tende a ser mais criação de conteúdo do que o próprio influência. Então você vai prestar um certo tipo de serviço para a pessoa, que essa é a visão que eu tenho, né, que a gente agora que tem uma equipe com a produtora da Descobridor de Sete Bares, tal, que o nosso foco hoje é para o YouTube, porque é a criação de conteúdo. Se você pega para mim e fala que um bar, um restaurante não tem história, não tem conteúdo, aí alguma coisa está errada, porque todo restaurante, todo bar é um organismo vivo que todo santo dia tem uma história diferente. Todo santo dia tem uma família que apareceu lá, que é o filho do fulano de tal que está lá. Sempre vai ter isso. Sempre vai ter isso e você tem que conseguir usufruir isso daí. Então, aí perto da região, cara, eu vi agora na pandemia, quem tá fazendo bem ali é o pessoal dos Acorce, lá em Serra Negra, cara. Não conheço. Eles têm tem balada, tem várias coisas e tal, e agora eles pegaram o Café Boteco e eles envolveram a cidade inteira, que é uma cidade pequena, e depende do turismo. Cara, cada 1-2 dias eles estão fazendo várias collabs, que é muito bacana mesmo, de concorrentes. Então tem o fulano de tal que faz uma picanha legal. Beleza, ó, o Zezinho que faz a picanha do Tchê. Vem aqui hoje, ele vai dar uma entrevista, ele vai fazer isso. Cara, beleza, a filmagem tá legal, o áudio não tá legal, mas tá fazendo. É isso que importa, entendeu? Tá criando... Você sai de um negócio mais mórbido, de um Instagram, de um negócio que é um negócio mais frio, e você dá vida para esse negócio. Você cria... Melhor feito do que perfeito, né? E ele vai se adaptando. E aí é uma reinvenção, porque a gente não faz ideia que o consumidor quer ouvir essa história, né? É que muitas vezes o próprio empresário, acho que ele não consegue imaginar que alguém vai dar atenção para uma história ou para um fator que é comum da rotina dele, mas ele não desconhece que a pessoa do lado de lá é algo para ela novo, é novidade, é uma experiência nova, mesmo que ela já tenha visto outras coisas, aquele momento é novo. Eu acho que é isso que tem que ser valorizado para esse empresário que precisa se conectar diferente, ter uma comunicação diferente com o seu público, né, e entender esse público. Eu acho fabuloso. Esses caras estão fazendo isso e estão indo bem, você falou. Depois eu quero acompanhar eles lá. O Café Boteco. Café Boteco. Serra Negra? Serra Negra. Fabuloso. E uma coisa que é assim, né? Você fala, normalmente só em cara de capital, em cara que consegue ter um recurso
grande para fazer, cara, você tem histórias, você consegue ter conteúdo, você consegue criar e trabalhar o seu conteúdo independente do lugar que você esteja, independente da verba que você esteja. É o melhor feito do que você não fazer, entendeu? E o que mal feito, eu até acho eu até acho uma coisa, não sei se você compartilha, Guilherme, que às vezes você começa de um jeito, é o que você tem, é o que está sobrando na cabeça de ideias, mas no percurso eu tenho um ditado que a gente fala que a mula arruma a carga durante a viagem. Ou seja, no processo da viagem. Tem que ter cuidado com essa carga que você vai arrumar durante essa viagem. Mas só que nessa viagem, o que acontece? É muito comum você descobrir na viagem que você carregou demais e você vai descartando coisas que você achou que era importante e colocou ali. E outras coisas que você esqueceu ou não percebeu que era necessário, no meio do caminho alguém te entrega, alguém te faz, alguém faz. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a pessoa tem que entrar em ação, na minha concepção, fazer como que ela puder fazer, aí eu queria ouvir a sua opinião, que de repente ela acha que não tem uma solução, mas ela começa a se movimentar. Aí daqui a pouco ela descarta alguma coisa no caminho que ela carregou sem precisar, e no meio do caminho encontra o Guilherme que fala, ó, tem isso aqui, você vai acrescentar. Fala, pô, deu certo, mas ele saiu, às vezes ele rodou um tempo sozinho, até meio perdido, mas ele saiu em movimento. Ele tem que começar, o segredo é esse, no meu jeito de ver. O que você me fala? Ele tem que se jogar. Eu acho que cabe isso daí, mas até por experiência própria, entendeu? Você trocar o pneu do carro enquanto ele está andando, que é mais ou menos essa mesma analogia, tem alguns percalços. Então, você pode trocar o pneu do carro. Vamos fazer uma analogia em um carro de Fórmula 1. Pô, o cara saiu com pneu de pista seca, começou a chover, ele teve que trocar o carro. Beleza, teve que trocar o pneu. Troca o pneu, sabe que vai ter alguns percalços até ele se entender, mas ele trocou para ele continuar na corrida. Né? A única coisa, vamos colocar agora para um estilo de negócio, né? Sim. Você pode trocar, você pode fazer e você deve fazer, né? Coletar essas informações, pegar algumas novidades, só que você tem que ter uma noção de estratégia. Se a sua estratégia, que é ela que vai te dar o norte, se você está dizendo que você quer fazer uma linha de marketing digital, de promover através das redes, com criação de conteúdo, e você quer vender um prato de parmegiana, você quer vender mais o prato de parmegiana, por que você quer vender esse prato? Porque ele está calculado que isso vai te dar uma rentabilidade sustentável para você conseguir financiar esse projeto, beleza. Não adianta no meio do caminho alguém falar para você, cara, eu tô arrebentando de ganhar dinheiro porque eu vendo torresminho, e você não tem base nenhuma para ter torresminho, você vai criar do zero, você só está fazendo porque você está vendo o outro tá indo certo por esse caminho, e você acha que ele te deu essa opinião. Você tem que ver se dentro da sua estratégia, que você está adaptado para vender um tipo de coisa, se você consegue vender esse torresminho a mais, ou se você ainda tem que continuar com o seu parmegiana e talvez lá no momento futuro, a hora que você tiver base para isso, você adaptar isso. Acho que isso é o único ponto que tem que ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas se empolgam e vão muito na opinião, vão muito no que você pode evoluir, no que você pode fazer, e acaba esquecendo que dependendo quanto mais você adiciona coisas ao longo do seu projeto, às vezes você perde sua linha de estratégia, você perde seu norte Mas aí usando a analogia da Fórmula 1, o dono do bar é o motorista, mas quem troca o pneu para ele é o mecânico, é alguém especialista na troca, né? Aí que entra aí o Guilherme para falar assim, que aí esse dono do bar fala assim, cara, eu estou precisando introduzir um produto novo, um serviço aqui, estou pensando, em vez dele só fazer isso no calor do momento, esse serviço o Guilherme oferece em termos assim, cara, o Guilherme, eu estou com essa estratégia, mas eu quero colocar o torresminho aqui no esquema. É estratégico isso? E esse é o trabalho que o Guilherme pode prestar hoje para um cara que está pensando em colocar um novo serviço e produto? Assim, hoje, na visão minha, quando eu fecho alguns contratos e tal, eu ofereço isso, mas a grande maioria das pessoas hoje vai muito mais pela linha de opinião, entendeu? Então, acho que esse é o tato de cuidado. Quem vai tomar a decisão no final das contas é o piloto, é quem está conduzindo o negócio. Então, ele tem que ter essa visão de uma coisa mais omnichannel, uma coisa mais holística, do cara conseguir ter essa visão 360 do que ele está fazendo, entendeu? E hoje ele tem condições de ver isso daí. Hoje você consegue acessar seu concorrente, entendeu? Você pega o seu celular e você acessa, você entra dentro do que teu concorrente está fazendo. Então é entender se o mercado também está fazendo isso, entendeu? E quanto que vale o risco de você inovar em alguma coisa.
Acho que isso é um ponto... Mas é um pouco do perfil, não sei se você acha que também tem a ver com um pouco do perfil brasileiro, porque o brasileiro sai da consulta do médico, com uma receita, o cara estudou 20 anos, e ele chega, o vizinho dele fala, ó, eu tô tomando outro remédio aqui, e ele para de tomar o remédio que o médico deu e vai na opinião do vizinho. Acho que é um pouco comum a opinião de alguém mais próximo interferir, acaba um risco, e eu acho que tem em todo segmento, não sei se você acha isso, mas ele contrata você e ouve a opinião de alguém que não tem experiência, e isso acaba levando ele para um resultado não desejado. Eu acho que, vamos colocar assim como marketing de influência, vamos olhar como uma visão empresarial, visão de consultoria de marketing e tal. Se você vai para uma linha disso daí hoje, né? Hoje eu acho que está mudando isso, tá? Pelo que a gente viveu. Vamos colocar aquela referência do bar tradicional em São Paulo, 32 anos, e o cara não tem Instagram. Eu, consultor, especialista, entendendo do negócio, por que você não tem isso? Eu não tenho isso porque quem estava influenciando ele, quem que era a influência maior, era um garçom de um bar tradicional de São Paulo, que é de um grupo grande, só que é um bar, o cara já era antigo, esse garçom já era antigo. Eu, se fosse você, não colocaria o Instagram, porque o Instagram é ruim. A pessoa vem aqui, tira foto, comenta alguma coisa ruim, dá uma dor de cabeça por coisa nada, não sei. E ele foi influenciado, o dono desse estabelecimento que não tinha nem Instagram, foi influenciado por esse garçom que o bar já tinha Instagram, estratégia, tinha uma porrada das coisas que é o grupo CTC, esse outro bar aí, que era do bar original. Não vou colocar aqui no meu estabelecimento e ponto. Eu não vou colocar, porque ele não vai ser influenciado por alguém que estudou, que trabalha com coisa e vivencia esse negócio todo dia, entendeu? Sim. Então, e até hoje ele não colocou, cara. Até hoje não tem um Instagram, mas não trabalha nada. O cara não operou delivery até agora. Um estabelecimento baixo não operou delivery até agora, entendeu? Então, não sei como que tal. Na minha singela opinião, talvez, do momento que o cara esteja, talvez seja a melhor opção, porque se o cara vai fazer alguma coisa que ele nem entende, ele vai patinar pra caramba. Então, acho que esse exemplo, ele sintetiza um pouquinho melhor aí essa conversa nossa. Bom, irmão, chegamos a 36 minutos, tivemos um pequeno imprevisto na internet, mas já passamos dos 36 e a cerveja sua já deve estar terminando. Tem um minutinho aqui, mas o estoque tá bom. Eu não sei por que eu achava que você era do Sul. Deve ser pelo sotaque, às vezes, né, cara? Sei lá. É que eu tô no grupo que a gente tá lá, eu tô meio quieto lá, então eu não faço muita coisa. Guilherme, estamos chegando ali os minutos finais. Eu queria que você fizesse uma consideração, embora já foi, né, uma troca de muita informação, conteúdo para quem está nos assistindo ao vivo ou que vai assistir nos próximos meses ou anos. Eu acho que não existe momento que as pessoas vão ter que trabalhar e saber fazer marketing. Marketing é um negócio eterno. Desde quando a gente conhece por gente, existe e vai continuar existindo, na minha concepção. Para quem quiser te procurar, uma deixa que você pode dar ali para a galera e o que você vê desse futuro, desse momento que a gente está vivendo, que é um momento, assim, sem muito GPS, a gente está indo, adia uma semana, depois vai abrir de novo, né? Enfim, toda essa, o que você acha que acontece em 2020? Volta à normalidade, não volta à normalidade? E na questão do seu segmento, que é comida, que é bar, o que você acha que para quem quer entrar no mercado hoje, está até pensando em entrar, talvez por uma opção de negócio também, fala, talvez comida seja um negócio que eu quero fazer. Como que você vê isso? Deixa a sua consideração final, por favor. Bom, vamos lá. Para quem estiver vendo isso daí, independente do momento, agora eu estou com um projeto novo que chama Marketing de Bandeja, que é para levar esse lado mais de consultoria, esse lado mais de base de marketing mesmo para bares e restaurantes. É um projeto novo que vai começar agora no YouTube, já tem alguns vídeos disponíveis lá, e vai começar a evoluir mais agora para o segundo semestre. Tem também através do LinkedIn, do Guilherme Jorge Martins, que é onde eu tenho algumas coisas, inclusive cheguei a postar algumas tendências para o setor de bares e restaurantes aí nesse novo normal que a gente vai viver. E o que eu teria para levar, assim, vamos passar, eu acho que a gente vive essa cisão, principalmente nos bares e restaurantes, que será um dos segmentos que mais vão sofrer, né, junto com vestuário, hotelaria, pelas consequências aí do que foi imposto pela pandemia, pelo coronavírus e tal. A gente vai viver esse
esse momento de adaptação desses setores. E, obviamente, a gente sabe que, historicamente, quem sofre mais, quem tem mais crises, é onde vai ter mais baque, é onde vai ter mais mudança. Então, eu posso falar assim, o cara que vai entrar em alguma opção agora de gastronomia, quer abrir algum bar e restaurante, ou já está nesse setor, ele tem que entender que o mínimo que ele vai ter que ter é uma interação com redes sociais, e da mesma forma como ele tem aí hoje, né, um maître, um garçom, ele vai ter que ter uma pessoa que fique dedicada a essas linhas de redes sociais se ele quiser fazer um trabalho legal. Então é muito melhor ele pagar, do mesmo jeito que ele paga ali R$1.000, R$2.000 para uma pessoa que atende cliente, ele ter uma pessoa que fique às vezes diretamente, que interaja com os clientes, porque é uma forma de contato. Do mesmo jeito que hoje, né, vamos trabalhar assim, tem uma pessoa que atende telefone e fica no caixa o dia inteiro para receber, fazer pedido, alguma coisa, talvez essa pessoa tenha que ter essa adaptação. Ela também tenha que saber fazer isso daí. E em segundo ponto é entender que hoje, porque você vai abrir um bar, um restaurante, você consegue trabalhar em vários segmentos dentro do mesmo negócio. Então, você pode vender comida congelada, você pode vender gift shop, você pode vender delivery, que é uma outra linha de receita, você tem o seu salão. Eu acho que essa pandemia veio para mostrar que se você é um negócio que você está abrindo e você existe e depende 100% de um tipo de receita, o que acontece no momento, por exemplo, que a gente vive agora, que você não pode abrir seu salão? Vários bares e restaurantes, eles não conseguem evoluir nisso. E até é uma das tendências, até dos perigos que alguns gurus do setor apontam, é que a gente pode ser que viva nos próximos anos uma grande onda de franchise. Então, esses botecos que a gente está acostumado aí em Arthur Nogueira, por exemplo, que eles, cada vez o tempo vai passando, eles percam espaço para que venham Domino's, para que venham essas redes mais padronizadas, que o cara não tem muito que operar isso daí, e esse boteco raiz mesmo, ele fique mais gourmetizado e ele não exista tanto pelo próprio fato dele não conseguir ter uma linha, um horizonte de receita em diferentes áreas, entendeu? Em diferentes segmentos dentro do mesmo negócio. Acho que faz sentido total. Mais uma sacada sua, hein? Marketing de bandeja. Caramba, que legal esse nome, esse jogo aí. Depois o link aí também eu quero acompanhar. Quero agradecer demais o seu conteúdo, a sua entrega, desejar boa sorte ali que o seu telefone toque nos próximos dias da capital para capital, né? E já era para ter tocado, né? Será que tocou para alguém? A gente não está sabendo. Ah, meu pai do céu. Dá um gelo na barriga só de pensar, mas ia ser bom virar a página, viu? Mesmo. Guilherme, escolha 3 palavras aleatórias. Vamos para o nosso quadro Somos Contadores de Histórias. Bora lá. 3 palavras aleatórias? Isso. E anota aí. Pô, eu falo? Fala 3. Pô, picanha, cerveja. Picanha, pudim. Cerveja. Pudim, delícia. Pudim. Só coisa boa. Anota aí. As minhas 2 agora. Fala aí. Homem-Aranha. Homem-Aranha. E garfo. Garfo? Picanha, cerveja, pudim, Homem-Aranha e garfo. Então, como que funciona? Você constrói, você pega essas 5 palavras, coloca no balaio aí, costura essas 5 palavras, faz a história, manda para mim a história, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você, você finaliza a história, tudo isso em 1 minuto. E, Guilherme, é um teste de VT, né? Viu? E diretamente de São Paulo para o mundo, no quadro Somos Todos Contadores de Histórias, Guilherme Jorge, é com você, era uma vez. Posso escrever aqui? Não, você vai contar. Já vou contar já a história? Ah, você não anotou as palavras? Você não anotou as palavras? Ah, não, você já emenda a história. Já começa a falar. Vai começar a rodar o tempo aí? Rodando. Então vamos lá. O Homem-Aranha estava andando pelas ruas de Nova York e de repente ele quis comer um pudim. Porém, ele só tinha colher e não tinha nenhum garfo.
mas ele estava junto com o seu fiel amigo Daredevil, e ele queria uma picanha no meio da noite no Brooklyn. E junto com essa picanha, ele queria tomar uma cerveja, mas não podia tomar na rua, teve que tomar na casa do Batman. E foi até a casa do Batman, e o Batman não estava ocupado, não pôde atender, ele estava na Batcaverna. Ele falou com o mordomo falou assim, volte daqui uma semana. Mas o Homem-Aranha estava muito ansioso, convidou seu amigo para vir para o Brasil, porque descobriu que aqui tinha a verdadeira picanha. E resolveu tomar uma cerveja ali, descobrindo os 7 bares que existia, e ele resolveu então fazer um marketing de bandeja com um amigo dele e fazer uma boa praça. Ele pegou um garfo, já começou a comer seu pudim, compartilhando essas experiências, falando Estados Unidos, Brasil, pandemia, novos marketing, bar, enfim, interior, Amparo, Arthur Nogueira, nessa viagem profunda, tomando muita cerveja, regado uma boa picanha do Brasil, eles fizeram grandes amigos. E aqui trouxeram... É com você. E aqui trouxeram a companhia de todo... Ih, caralho. E aqui trouxeram todos os Vingadores para juntar com eles e beber uma cerveja boa num churrasco cheio de picanha, pudim, garfo e até o Homem-Aranha. Parabéns, mandou bem demais. Cerveja ajuda. Guilherme, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho. Queria agradecer 2 recados importantes. Para todo mundo que deixou aqui alguma pergunta para o Guilherme, que veio, entrou, deixou um coraçãozinho, fez alguma pergunta, gente, infelizmente a hora que eu vou salvar a live, some os comentários. Então você precisa entrar lá no IGTV ou lá no YouTube e deixar os comentários para o Guilherme poder ler e até retornar para você, tá bom? E se você acredita na educação, apoie os nossos afiliados que estão ali na bio, tá bom? Obrigado a todo mundo que entrou, o DJ Gustavo que lá de Minas, o pessoal ali, enfim, muita gente bacana que passou por aqui, mandou um oi, eu não consegui responder todo mundo. Guilherme, mais uma vez, gratidão e sucesso, que seu telefone toque e que o meu também. E que a gente se encontre e continue confinado até o final do ano, né? Saúde. Saúde. Agora acabou, saúde. Agora tem que pegar mais. Valeu aí. Fica com Deus, gente. Obrigado por tudo.